Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais vídeos no canal, mais um encontro comigo. Vou dar uma atualizada em vocês. Vocês viram então que o chá revelação eu postei aqui no vídeo anterior. A dona Vitória vem aí, né? E a gente fez o chá revelação na quarta. E na sexta-feira eu tomei um susto. E foi dia 26. Eu fiquei bem apavorada, assim. Até sumi, assim, das redes sociais. Porque a gente fica, né, muito introspectiva, muito preocupada. Que foi a seguinte: eu tive bastante sangramento, né? Bastante mesmo. E fiquei muito apavorada porque foi muita coisa. Eu até achei, assim, que não tinha volta, sabe? Aí eu dei uma pesquisada, né, de só ver coisa ruim. A minha médica tava em trabalho de parto. E aí pediu pra mim começar a tomar Ultragestan, que é a progesterona, né? Então até é um remédio que te deixa, assim, bastante com sono. Mas, né, aí pediu pra mim repousar também. Eu fiquei bem quietinha naquela sexta-feira. E acabou que o parto terminou tarde da noite e a minha consulta ficou pra outro dia de manhã. E como eu tava muito preocupada, assim, eu fiquei com medo de ir no hospital ali, né? Ela disse que se eu quisesse ir no hospital mais próximo eu poderia ir, mas que não tinha muito o que fazer e que não ia fazer diferença eu ir no outro dia pela manhã, né? Que não tinha problema eu aguardar. Então eu quis aguardar porque a gente confia mais, se sente mais à vontade com o nosso médico, né? Pra saber qual notícia que seria, né? Mas eu digo pra vocês que eu tava muito, muito apavorada. O William também, porque tinha sido bastante coisa, né? E a gente ainda falou, mas não é à toa que o nome dela é Vitória, né? E vai dar tudo certo. E eu pedi pra Deus, assim, eu pensei em fazer alguma promessa, pensei, sabe, em mil coisas pra que não acontecesse nada demais. Mas eu entreguei nas mãos de Deus e disse que seja feita a tua vontade, né? Porque esse bebê, essa vida, na verdade ela é de Deus e Ele só empresta pra nós, pra gente educar, criar, amar, proteger, né? Então eu dizia pra ele que seja feita a tua vontade, mas ao mesmo tempo a gente fica com o coração apertado, né? E foi-se aquela tarde, passou muito lenta, aquela noite, assim, de noite quando eu ia me virar eu me acordava, porque eu tinha que me virar bem devagarzinho, né? Eu tive que usar absorvente, troquei umas 4 vezes, assim, porque era como se fosse uma menstruação num dia só, sabe? Era muita coisa. E no outro dia de manhã pra ir na médica, né, eu não sabia que notícia que eu ia receber. E foi bem agoniante, assim, sabe? Porque tu tem que esperar, tu tem que confiar, tu tem que entender que é a vontade de Deus, é os planos de Deus. E eu e o William conversamos muito sobre isso, né? E que o que for pra gente passar, a gente vai passar, né? E que tá tudo bem, mas é difícil a gente confiar, assim, soltar, né? A gente quer ter o controle, a gente quer fazer o que for, né? Mas a gravidez em si, ela é uma caixinha de surpresa, né? E a gente não sabe, né, o que pode esperar. E passou mil coisas na minha cabeça, passou um filme, né? Mas enfim, chegou no outro dia de manhã cedinho, a gente foi em Novo Hamburgo, a minha médica, dá 30 minutos mais ou menos de casa, né? A gente foi o caminho, assim, conversando, né? E ao mesmo tempo que eu estava ansiosa pra ver se tava tudo bem, se tava tudo certo, eu tava com muito medo, né? Aí a gente chegou um pouquinho antes da doutora ainda. A gente subiu antes dela, se encontramos meio que no elevador ali. E ela perguntou, conseguiu dormir de noite? E eu, mais ou menos, né? Aí ela tava com ar, assim, de tranquilidade, assim, e eu já tava mais tensa. Aí eu pensei, poxa, se ela não tá, assim, tão preocupada, de repente isso pode ser uma coisa comum, né? Mas sangramento na gravidez, pra mim, não é uma coisa comum. A gravidez da Valentina foi muito tranquila, eu não tive nada, assim. Então eu tava apavorada, e foi muito sangue, muita coisa. Eu tinha saído também, sabe, quando a gente fica menstruada e sai aqueles glóbulos vermelhos, tinha saído bastante daquilo, assim, parece uns fígados, né? Então eu não sabia o que era aquilo, eu tava muito apavorada. Então a gente foi, aí fomos pra ecografia pra ver, né?
E pra nossa alegria, surpresa, assim, eu tava com muita pouca esperança, gente. Eu tava, assim, ó, com uns 10. Não é nem questão de fé, porque eu tava confiando tanto em Deus que se fosse da vontade dele, né, que ia tá tudo bem, né? Eu ia aceitar, né? Ia ser difícil, mas eu tava com muita pouca esperança. E a gente foi ver e tava lá o útero, tudo certinho, fechadinho. A Vitória tava uma espoleta, vou botar o videozinho dela aqui. Mexia muito, assim. Tava muito sapeca. Dava tchauzinho, né? Porque ela tá toda formadinha já. Aí escutamos o coração, tudo normal, assim, sabe? Nossa, daí a gente chorou, chorei, o Leo chorou, a médica chorou. E tava tudo bem, graças a Deus. Né? Eu não sabia, assim... porque eu não sabia como é que eu ia voltar do médico, né? Se eu ia ter que voltar me consolando, me reconstruindo. E eu pensei também, meu Deus, se tiver tudo bem, eu vou ter que ficar, assim, de repouso, eu não vou poder fazer nada, né? Eu vou ter que ficar em observação, não sei, né? E a médica só disse pra mim não ir na academia, não fazer esforço, assim, mais pesado, né? Não, mas tava tudo bem, assim, tava tudo certo, o útero tava fechadinho. Eu pensei que daqui a pouco pudesse ter descolado a placenta, alguma coisa, né? Não, tava tudo certinho. E o que ela falou é que tinha o seguinte: desde o começo da gravidez ela disse que tinha um hematoma ali, né? Mas ela disse que não teria problema, que é uma coisa muito comum, né? E que esse hematoma, ele pode ser ou absorvido pelo organismo, né? Ou ele pode ser expulso e colocado pra fora. E no meu caso, o corpo colocou ele pra fora. Então, todo aquele sangramento, aquilo era aquele hematoma, né? E aí eu tô seguindo, né? Tomando a progesterona de 12 em 12 horas, né? Que é bastante, é bem forte, assim. Mas que não tem nem problema, eu nem tô sentindo tanto impacto assim do sono, porque a gente ficou tão feliz, né, que deu tudo certo, que ela tava tudo bem. A gente já vê o quanto a gente já ama e o quanto a gente já quer proteger e já quer cuidar, né? Então é algo assim sobrenatural. E quando a gente tem o primeiro filho, a gente fica pensando, né, será que vai ser assim o amor pelo segundo também? Então isso já aflorou assim o quanto a gente já ama. E já sabe que é a Vitória que vem aí, já vem dando cagaço na gente, né? Nenhuma gravidez é igual a outra. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? E eu tava em dúvida se eu vinha ou não vinha falar sobre isso nesse vídeo aqui. Só que um dos vídeos que me deixou mais tranquila, porque daí eu olhei vários assim, né? Aquele dia eu tinha que ficar deitada a tarde toda, né? Eu fiquei da 1h até de noite só deitada. Então eu busquei muita coisa, né? E os vídeos, assim, de médicos só me apavoravam mais ainda, né? Porque eles têm que passar, né? Mas um vídeo que me deixou mais tranquila foi de uma pessoa, uma youtuber, né? Que relatou a história dela, né? Tinha sido bastante sangue também. Então eu pensei, poxa, então pode ser que tenha porcentagens de chance de estar tudo bem, né? Então eu pensei, eu vou gravar, porque pode ter pessoas que também passam por isso. Então tenha fé e confie em Deus, né? Assim como Ele permitiu que estivesse tudo bem, a gente tem que confiar, né? A gente tem que parar de ter o controle, tem que confiar no que Ele prepara pra gente. Tudo é pro nosso aprendizado, pra gente saber o que realmente dá valor, né? Porque nessas horas nada mais importa, todas as outras coisas ficam supérfluas, né? E a gente vê o que realmente tem sentido, né? Então, se Deus permitiu acontecer, é porque era pra gente ter vivido, né? Isso. E tá tudo bem. Então, eu tô gravando pra vocês pra atualizar isso. E pra, de repente, né? E eu conversei com algumas outras mães também. Várias sofreram algum sangramento ou alguma coisa assim grave, né? E a gente às vezes não sabe, né? Pensando, porque não é simplesmente engravidar, o bebê crescer, né? Claro, a minha primeira gravidez foi muito tranquila, mas é muita coisa que acontece ali dentro, né? Então, às vezes é importante a gente falar que sim, pode acontecer imprevistos, né? Mas que tá tudo sob o controle de Deus, né? E não do nosso, né? Mais uma vez, a gente tem que baixar a cabecinha, obedecer, viver e ter fé que os planos deles são muito melhores que os nossos, né? Então a Vitória tá tudo bem. Aí passou uma semana, que isso foi no dia 26, né?
Aí no sábado de manhã a gente foi lá, que daí a gente viu que tava tudo bem, tava tudo certo. Aí ela pediu pra ver a gente no outro sábado, pra gente ficar mais tranquilo, né? E daí a gente foi lá, então, sábado. Ela tá bem, tá crescendo, cresceu mais um pouco, engordou mais um pouco. Ela já tá toda formadinha, só tá ganhando peso agora e crescendo, né? Então tava tudo bem, assim, útero fechadinho, colo fechadinho, tudo muito bem e só crescendo, só evoluindo. Então, graças a Deus, estamos bem, se cuidando, né, sempre. Agora eu tô me cuidando assim um pouquinho mais, porque eu continuei fazendo de tudo, porque na primeira gravidez eu também continuei fazendo de tudo, né? Mas essa eu vou ir aí um pouquinho mais com calma. E é isso aí, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, mamães, eu também levei um susto, eu também, se quiser relatar o que foi o susto, né? Porque vendo mais histórias, mais experiências, a gente vê, né? Que, não é só comigo, ou enfim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.